E aí, pessoal, tudo bem? Terceira série do ensino médio. Eu, como sou um pouco mais afobado que os outros professores, né? Já estou começando o quarto bimestre agora, pessoal. Entendeu? Então, os outros professores ainda estão finalizando o primeiro bimestre, o terceiro bimestre, e nós estamos aqui finalizando o quarto, iniciando, né, o quarto bimestre. Gente, o nosso principal assunto desse quarto bimestre, que nós iremos trabalhar, é a questão das equações polinomiais. Ah, Jorge, mas equação polinomial, né? Você já falou para a gente sobre polinômios lá no terceiro bimestre. Sim, nós falamos para vocês do polinômio, mas nós temos que falar ainda sobre a questão das equações polinomiais. Para a gente falar sobre equações polinomiais, a gente vai retomar três tipos de equações polinomiais para a gente rever, né? Que a gente estudou lá no ensino fundamental 2, que é a equação polinomial do primeiro grau, a equação polinomial do segundo grau e a equação biquadrada. Essas três equações, né, são equações que nós vamos rever numa aula rapidona, né, para compensar as aulas grandes, né, de mais de uma hora, quase uma hora da semana anterior, né, que foi a semana da prova, né? Então, nós vamos estar trabalhando com vocês a questão dessa revisão. É obrigatório ter essa revisão? Todos nós, professores de matemática, trabalhamos essa revisão antes de iniciar a questão da fatoração e do teorema da equação racional, da equação polinomial, que terá como base a nossa fatoração. Mas só que, pessoal, o que eu quero? Já deixar falado aqui antes de começar a aula. Os exercícios, eles não terão como base essa aula de revisão aqui agora. É uma aula de revisão para rever equação do segundo grau. Alguns vai rever uma equaçãozinha do segundo grau, vai ter alguns lá que vocês vão ter que utilizar delta, bhaskara, né? Mas deixem para fazer os exercícios, deixa os exercícios de matemática para ser um dos últimos da semana. Porque grande parte dos exercícios, não todos, vocês vão utilizar o conteúdo que eu vou explicar na quinta e na sexta-feira, ok? Então, deixa para fazer a lista de matemática por último. Se já quiser copiar ela, pode copiar, mas responder, deixa ela para responder ela lá na sexta-feira, uma das últimas listas a serem respondidas, por favor, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos falar sobre uma equação polinomial. O que caracteriza uma equação polinomial? Uma equação polinomial ela é caracterizada por ter um polinômio igual a zero. Então, para ser característica, para ser uma equação polinomial, é como se fosse um polinômio igual a zero. Então, será um polinômio igualado a zero, ok? Ela pode ser caracterizada pelo grau do polinômio. E quanto maior esse grau, maior será o grau de dificuldade para encontrar a sua solução ou raiz. Então, gente, em outras palavras, uma equação, o grau de uma equação vai ser delimitado, vai ser determinado de acordo com o grau do polinômio que a equação que é igualado a zero. No caso, se eu tiver um polinômio do terceiro grau igualado a zero, eu falo então que é uma equação do terceiro grau. Se eu tiver um polinômio do sexto grau igualado a zero, então significa que é um polinômio do sexto grau. Quanto maior for o grau do polinômio, da equação,
mais difícil será para encontrar o seu conjunto de solução. Ou seja, quanto maior for a solução, o maior for o grau da solução da equação, mais raízes, mais elementos vai ter o nosso conjunto de solução. Por isso que se torna difícil. Quanto maior for o grau da equação, mais difícil vai ser encontrar o seu conjunto de solução, ok? É importante também, nesse contexto, compreender que o teorema fundamental da álgebra, que é o que nós vamos estudar já quinta-feira ou sexta, que afirma que toda equação polinomial possui apenas uma solução complexa. Em outras palavras, uma equação de grau 1 terá pelo menos uma solução. Uma equação de grau 2 terá pelo menos duas soluções. E assim sucessivo. Isso é algo que a gente também tem que pontuar. Uma equação do primeiro grau terá sempre uma solução. Uma equação do segundo grau terá pelo menos duas soluções. E a equação do terceiro grau poderá ter até 3 soluções do quarto grau, até 4 soluções do quinto grau, até 5 soluções do sexto grau, até 6 soluções, e assim vai. O que é uma equação polinomial, né? Equação polinomial é caracterizada por ter um polinômio igualado a zero. Todas as expressões do px igual a zero é uma equação polinomial, em que px é o polinômio. Veja a seguir o caso geral da equação polinomial e alguns exemplos. Olhem aqui, nós temos uma equação polinomial, né? Onde sempre teremos as variáveis, a variável do maior expoente para o menor. E as equações polinomiais, vamos encontrar o grau dessas equações polinomiais. Essa aqui é uma equação polinomial de grau 4. Essa daqui é uma equação polinomial biquadrada que nós falamos. Por quê? Nós vamos relembrar agora. Essa aqui é uma equação polinomial do segundo grau. Equação polinomial do primeiro grau. Equação polinomial do terceiro grau. Lembrando que o grau de um polinômio sempre vai ser dado de acordo com o maior expoente de sua incógnita, ok? Encontramos o grau do polinômio aí. Agora, vamos aprender a resolver, né? Olha aqui, eu já falei, né? O grau, equação do quarto grau, segundo grau, primeiro grau, terceiro grau. Vamos aprender a encontrar, né? Equação polinomial do primeiro grau. É aquela equação simples, né? Isola, né? Sempre vai ter uma variável. O 25 está mais, passa para o outro lado, fica menos. O 5 está multiplicando, passa, fica dividindo. Menos com mais, menos. 5 negativo. Ok? Uma equação polinomial do segundo grau. Uma equação polinomial do segundo grau, ela é determinada sempre por uma equação que nós já encontramos como equação do segundo grau, né? Lá do nono ano. Jorge, então a equação polinomial do segundo grau é uma equação do segundo grau lá do nono ano? Sim. Uma equação de segundo grau, né? Lembramos que A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, B é o coeficiente que acompanha o x, C é o coeficiente que fica sozinho, é um termo independente. Então, A, como não aparece aqui, vai ser um B, 3 negativo, C, 2. Encontrando o valor de delta, primeiro temos que lembrar qual é a equação de delta. Qual é a equação de delta? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ou seja, delta é 3 negativo ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, vai dar 9 positivo. Menos 4 vezes 2 vezes 1, menos 8. 9 menos 8, 1. Delta é igual a 1.
Teorema de Bhaskara. Gente, Jorge, mas para que você está fazendo isso? Gente, experiência própria. Tem aluno que chega para fazer engenharia civil, não sabe fazer teorema de Bhaskara. Ixi, tem mesmo. Vocês podem achar que eu estou mentindo. Mas não, tem aluno que chega para fazer engenharia civil nessas faculdades particulares aí que deixou a identidade passou, que não sabe somar, subtrair números negativos. Então, é necessário rever isso daqui sim, antes de entrar no conteúdo, porque temos alunos com dificuldades. Então, teorema de Bhaskara é menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o valor de a. Então, vai ficar menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 1, que é o delta, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Menos com menos mais, né? Vai ficar 3 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 1, 1. 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar, ó, 3 mais ou menos 1 dividido por 2. X', adição. 3 mais 1 dividido por 2. 3 mais 1, 4 dividido por 2, 2. 3 menos 1, 2 dividido por 2, 1. Temos aqui, ó, o nosso conjunto solução. Conjunto solução é 1 e 2, são as raízes. Prestem atenção. A equação do primeiro grau tem uma solução. A equação do segundo grau, ela pode ter até 2 soluções. Nesse caso aqui, essa equação de segundo grau, ela poderá ter 2 soluções. Ela tem 2 soluções. Quais são essas soluções? 1 e 2. Ok? Tá. Agora, vamos falar sobre a equação biquadrada. O que é uma equação biquadrada? O próprio nome fala biquadrada. É uma equação quadrada elevada ao quadrado. É uma equação que ela foi elevada ao quadrado 2 vezes, ok? Ela é uma equação que foi elevada ao quadrado 2 vezes. Olhem aqui. Uma equação biquadrada, ela sempre vai ser dada por essa equação aqui, ó, ax à quarta mais cx mais e, que é igual a zero. Onde a é o termo que acompanha o x ao quadrado, c é o termo que acompanha... A é o termo que acompanha x à quarta, c é o termo que acompanha o x ao quadrado e e é o termo independente. Lembrando que uma equação biquadrada também é uma equação do quarto grau. Mas ela é uma equação do quarto grau onde os valores de b e d são iguais a zero. O valor de b é o termo que acompanha o x ao cubo. O valor de d é o valor é o coeficiente que acompanha o x. Então, B e D são iguais a zero, por isso que eles vão aparecer. Então, tá aqui, ó. É uma equação biquadrada. Então, uma equação biquadrada, em outras palavras, ela tem que conter o x à quarta, o x ao quadrado e o termo independente. Ok? Para resolver uma equação biquadrada, primeiro ato que a gente vai fazer, nós vamos destrinchar o x à quarta. Ó, aqui não é x à quarta. Vamos transformar o x à quarta em uma potência de uma potência. Ou seja, no lugar do x à quarta, vamos colocar x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado elevado ao quadrado menos 10 vezes 10x ao quadrado mais 9. Isso daqui é igual a zero. Ok? Pronto. Transformamos o x à quarta em uma potência de uma potência. Agora, nós vamos substituir o x ao quadrado por uma
variável qualquer diferente de x. No nosso caso aqui, a gente preferiu chamar o x ao quadrado de p. Ou seja, x ao quadrado é igual a p. Onde tem x ao quadrado, nós iremos substituir por p. Então vai ficar x ao quadrado elevado ao quadrado. Então vai ficar p elevado ao quadrado. Ou seja, no lugar desse x ao quadrado, nós colocamos p. P elevado ao quadrado. Menos 10x ao quadrado, que vai ser igual a menos 10p. Mais 9, que é igual a 0. Olha, onde tem x ao quadrado, nós substituímos por p. Se vocês prestarem atenção, vocês poderão notar que virou a equação de segundo grau. Virou a equação de segundo grau. Mas em vez de virar uma equação de segundo grau com as incógnitas x, virou uma equação de segundo grau com a incógnita p. Então, se a gente substituir o teorema de Bhaskara aqui, nós iremos encontrar o valor de p. E com o valor de p, nós poderemos encontrar o valor de x, porque sabemos que x ao quadrado é igual a p. Então, depois que nós substituímos o x ao quadrado por p, nós iremos estar aplicando o teorema de Bhaskara nessa equação do segundo grau que nós formamos aqui. Então, olha, sabemos que p ao quadrado menos 10p mais 9 é igual a 0, ok? Ó, delta é igual a menos b menos 4 vezes a vezes c. Ou seja, delta é igual a menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9. 10 menos 10 ao quadrado, base negativa, expoente par, resultado positivo. 10 ao quadrado, 100. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. 10 menos 36, delta é igual a 64. P é igual a, agora Bhaskara, né? Menos 10, mais ou menos raiz quadrada de 64 dividido por 2 vezes 1. Lembrando que isso daqui é o teorema de Bhaskara, onde todo aluno do terceiro ano espera-se, né, que vocês saibam. Mas para quem não sabe, teorema de Bhaskara é b ao quadrado menos b mais ou menos raiz quadrada do valor de delta dividido por 2 vezes o valor de a. Ok? Então vai ficar menos 10 mais ou menos raiz quadrada de 64 dividido por 2 vezes 1. Menos com menos mais, né? Então vai ficar 10 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 64, que é 8, dividido por 2. Então ficou 10 mais ou menos 8 dividido por 2. Está na hora agora da gente resolver esse mais ou menos. X P' é 10 mais 8 dividido por 2. 10 mais 8, 18 dividido por 2, 9. Per duas linhas. 10 menos 8 dividido por 2. 10 menos 8, 2 dividido por 2, 1. P' é 9. P duas linhas é 1. Descobrimos o valor de P. Mas a nossa equação lá do início, ela não quer que a gente encontre o valor de P, ela quer que a gente encontre os valores de X. E os valores de X vai ser dado por essa igualdade aqui, ó. X ao quadrado é igual a P. Porque nós falamos que X ao quadrado é igual a P. Então, x ao quadrado pode ser igual a 9 e x ao quadrado também poderá ser igual a 1. X está ao quadrado, passo para o outro lado na forma de uma raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 9? Mais ou menos 3, ou seja, 3 positivo e 3 negativo. X ao quadrado é igual a 1. Está ao quadrado, passo para o outro lado na forma de uma raiz quadrada. Mais ou menos, qual que é a raiz quadrada de 1? Mais ou menos 1. Ou seja, quais são os elementos do nosso conjunto solução? 3 positivo, 3 negativo, 1 positivo, 1 negativo.
Esse daqui é o conjunto solução da nossa equação biquadrada. Pessoal, lembre, olha, a nossa equação biquadrada, ela não é uma equação do quarto grau? Então, uma equação do quarto grau, ela poderá, né, uma equação do quarto grau, ela poderá assumir até 4 raízes reais, ou seja, ela pode ter o seu conjunto de solução com até 4 elementos, ok? Então, a equação do quarto grau, no caso, essa equação biquadrada, que é uma equação do quarto grau, ela poderá ter até 4 elementos. Diógenes, e os demais tipos de equação? Como que nós poderemos fazer uma equação? Como que nós poderemos estar encontrando a solução das demais equações? Gente, para vocês estarem encontrando a solução das demais equações, vamos precisar de fatorar as equações e depois estar aplicando o teorema das equações algébricas, né? O teorema fundamental da álgebra, que nós vamos ver sobre essa semana ainda, ok? Gente, ó, houve um erro de digitação aqui nessa aqui, que não é matemática 2, né, pessoal? É matemática 1. Então, tá aí. Essa é a nossa aula de matemática 1. Primeira lista de exercícios do quarto bimestre. E essa lista de exercícios, ela vai conter os exercícios 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9. Lá da página 211, não precisa copiar as figuras nem tabelas, pessoal. Não precisa, basta copiar apenas o enunciado e responder, ok? Se nem quiser copiar a letra A, B, C, D, assim, não precisa. Copia só o enunciado da questão e as respostas em diante para gente saber de que questão realmente está se tratando para a gente fazer a correção acompanhando pelo livro, ok? Gente, no mais é isso. Dica, não tentem fazer todas as atividades agora, deixem para fazer as atividades na quinta e de preferência sexta-feira, que a gente vai estar terminando de explicar esse conteúdo desses exercícios até sexta-feira, tá bom? No mais, muito obrigado. Tenham todos uma excelente semana, se cuidem e tchau!